Caros irmãos e irmãs, a liturgia que nós acabamos ou estamos participando, acabamos de ouvir então a proclamação das leituras, elas provocam, estão nos conduzindo para um momento de ruptura, momento de mudança. Nós estamos no tempo pascal, no sexto domingo desse tempo, e nós estamos nos caminhando, sendo direcionados para um outro tempo. Próximo final de semana, celebraremos a solenidade da Ascensão e depois Pentecostes. Então, o tom da liturgia desse final de semana é um tom de despedida e de mudança. E a liturgia como que vai nos conduzindo para que a gente possa se localizar e, ao nos localizarmos nesse mundo, também percebermos que Deus fala a nós no nosso tempo e na nossa história. Como outrora havia falado e falava com os discípulos, na época dos discípulos, também para nós, no nosso tempo, somos chamados então a compreendermos, a entendermos o que o Senhor está querendo nos falar nesse momento específico. Então, a liturgia de hoje apresenta São João na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir, e Jesus está falando de despedida. Nós estamos recordando aquele trecho da palavra, quando Jesus, na última ceia, está se despedindo dos seus discípulos. Toda despedida na nossa vida, ou bem como também para os discípulos, foi um momento difícil, complicado, como toda despedida é. Como a gente, na nossa vida, enfrenta quando alguém querido parte, e a gente fica com aquela sensação, e agora? Como é que vai ser? Por que não poderia ficar aqui? Os sentimentos dos discípulos também era, porque eles caminhavam com Jesus, Jesus caminhava com eles, então havia uma amizade tão profunda que a gente poderia dizer um amor mútuo de Jesus para com eles e de eles para com Jesus. Mas sobretudo Jesus dava essa segurança a eles. Agora, ele iria partir, iria para a cruz ainda, então um momento mais difícil ainda. E por isso, então o Evangelho retratado por São João tem esse momento de ruptura. No entanto, Jesus vai dizendo a eles: olha, não se preocupem, eu estarei convosco, e ainda mais, eu vou para o Pai, e enviarei a vós o Paráclito. O Paráclito era uma linguagem, uma palavra do meio jurídico, do campo jurídico, que significa o defensor, aquele que nos defende, aquele que, levado ao tribunal, ia e acompanhava aquele que o havia contratado. Em outras palavras, hoje seria o advogado. Quando a gente tem alguma questão que a gente vai enfrentar, alguma coisa, algo que aconteceu na nossa vida, a gente precisa do advogado, que será o nosso defensor, frente ao acusador. Bom, Jesus promete o Paráclito, que é o Espírito Santo, porque ele vai recordar, primeiro, que Jesus não abandona os seus discípulos, mas, no entanto, a sua missão nesse mundo terminou. Ele vai para o Pai e enviará o Espírito Santo para justamente suscitar no coração e na mente do discípulo a importância de continuar a missão do Mestre. Então vem esse desafio. Jesus parte, mas envia os seus discípulos para que eles possam viver a missão que o Mestre ensinou. E por isso, o grande desafio. Mas ainda, Jesus fala aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos. O que é o órfão? Para aquele tempo, ser órfão é não ter direito a nada, é não ter localização no mundo, não ter referência, é viver aquém de tudo. É um sujeito que não tem direito a ter direito, é ausência de direito, de qualquer e todo direito. Então, realmente alguém jogado ao relento. Os discípulos de Jesus não serão esses abandonados, órfãos. Por isso, a importância do Espírito,
para que a gente tenha o sentimento de que somos criaturas, somos filhos. Então, o Espírito Santo em nós, que nós recebemos na ocasião do nosso batismo, ele vai nos acompanhar por toda a vida. Mas cabe a cada um e a cada uma de nós recordarmos desse momento e, principalmente, no nosso coração, termos a certeza de que esse mesmo Espírito está conosco, nos acompanha. E por isso, somos chamados então a sermos esses divulgadores da boa notícia que é a palavra de Deus. Ou seja, nós, no nosso tempo, também somos chamados a sermos esses missionários, em outras palavras, discípulos e discípulas do nosso tempo, da nossa época. Mas como perceber que essa é a nossa missão? Na nossa sociedade, no nosso mundo, a história do nosso mundo, ou a história da humanidade, não é uma história retilínea que nos conduz para um caminho, uma utopia, onde tudo vai ser melhor ou o melhor. A nossa história é feita de contradições. A nossa história é feita de vitórias e derrotas, quer enquanto história da humanidade, mas também enquanto história individual. Temos perdas, acertamos, erramos, caímos, levantamos. É um pouco da dinâmica de cada um de nós. Segundo o filósofo Hegel, a história é dialética, é cheia de contradições. Mas nessas contradições a gente também tem a oportunidade de se encontrar. É importante notar que essa graça, ela vai acontecer sempre em comunidade. Porque o discípulo, a discípula, não é alguém chamado a viver a sua experiência apenas de modo individual. E meditando essa palavra ao longo desse final de semana, eu percebi isso na primeira leitura. Para quem prestou atenção, ou quem tem a oportunidade depois de recuperar essa leitura, é interessante que Filipe, também discípulo, também apóstolo, ele é enviado, então, pela comunidade a ir para Samaria ou em alguma cidade ao redor da Samaria. E lá, ele prega, ele anuncia, ele batiza, ele forma comunidade de cristãos, enfim. Mas depois, a comunidade envia mais 2 discípulos, Pedro e João, que lá chegam e anunciam e impõem as mãos sobre aquelas pessoas para elas receberem o Espírito Santo. Filipe, que trabalhou tanto antes, não poderia ter feito isso? Poderia. Acontece que a comunidade, que a gente pode entender hoje como igreja, num campo maior, mas também a comunidade, aquela comunidade a qual a gente pertence, ou comunidade matriz, ou as comunidades da paróquia São Luís Gonzaga, ou todas as comunidades às quais a gente tem um grau de referência. Bom, é na comunidade que a gente se sente fortalecido, mas também pode ser uma comunidade menor ainda, que é a nossa família. A nossa família, guardadas as proporções, é também uma comunidade. Mas qual que é a força de uma família ou de uma comunidade? É todo mundo pensar igual? Todo mundo fazer a mesma coisa? Todo mundo ter os mesmos dons e talentos? Justamente o contrário. A riqueza da comunidade é a diversidade. A riqueza da humanidade é que somos diferentes, povos, nações diferentes. Mas se a gente tem um objetivo, quer no campo micro, família, um pouco maior, a comunidade, um passo ainda, a paróquia, ou ainda a cidade, o estado. Então, se a gente tem esse elo de ligação, a gente tem uma direção a seguir, a gente tem um objetivo a atingir. Então, é na comunidade que a gente é chamado a somar. E cada um, de modo diverso, tem os seus dons e talentos. E quando postos, colocados em prática, quem ganha? A comunidade ganha, a humanidade ganha, a paróquia ganha, a igreja ganha. Mas também quando a gente partilha, a gente ganha individualmente. Se Filipe ficasse na Samaria e só ele fizesse tudo aquilo que era possível, ele seria a referência.
Acontece que essa missão foi compartilhada com os outros discípulos ou apóstolos, e assim a comunidade ganhou. Mas por que será que eu estou indo nesse campo? Justamente porque, enquanto humanidade, talvez, tenho certeza, enquanto a nossa geração, nós enfrentamos a maior dificuldade já atingida ou alcançada, que nos alcançou em nível de humanidade. Não importa se somos países do primeiro mundo, do segundo, do terceiro, do quarto, enfim. A pandemia chegou para todos. Então, como se supera uma pandemia? A gente pode criar uma vacina? Podemos. A humanidade tem potencial para isso. Ainda não temos. Mas onde está a maior referência? No indivíduo, ou seja, eu, mas também no nós. Se eu me cuido, ao me cuidar eu estou cuidando do outro. Mas eu também posso ser aquele que leva a morte, a doença para o outro. Então, enquanto humanidade, a gente pode, enquanto país, enquanto estado ou cidade, também se fechar a tudo e todos e dizer: vamos viver para nós mesmos. Nós nos bastamos a nós mesmos. O que seria um desastre enquanto humanidade. Mas agora, somada todas as conquistas, aptidões, riquezas, quer na parte de humanidade, mas também de ciência, mas também de fé, mas também de fraternidade. Então, se a gente pensar de modo individual ou isoladamente, a gente morre, a gente padece. Nossa cidade, nós somos mais ou menos 140 mil pessoas, Brusque, certo? Segundo as informações, nós temos um leito equipado na UTI para 140 mil pessoas. Bom, não tem lugar para todos na UTI, certo? Então, ou a gente se cuida, e ao nos cuidar, a gente está cuidando do outro, ou a gente também pode ser causa e ocasião da morte do outro. Então, Jesus quer nos falar que Ele sempre estará conosco. E o Espírito Santo é essa segurança de que não estamos sozinhos. Porém, a gente tem uma missão a realizar. E essa missão de geração a geração, ela é atualizada. Para a nossa geração, talvez esse é o grande desafio que nós poderemos dar e deixar para as outras gerações enquanto superação, porque nos unimos. Ou também dar um grande atestado de individualismo, porque não soubemos usar da nossa competência enquanto humanidade, enquanto sociedade, enquanto diversidade, mas cheia de dons e talentos, e por isso perdemos pessoas, vidas. Então é mais do que um projeto de cidade, de comunidade, de família, de estado, de nação, mas é um nós muito maior. E é justamente para isso que a gente está sendo conduzidos pedagogicamente na liturgia, porque o ápice desse momento será Pentecostes. E o que é Pentecostes senão a festa da diversidade, onde culturas diferentes, línguas diferentes, pessoas diferentes se entendiam numa linguagem comum, que em outras palavras é o amor, que Cristo promete aos seus discípulos hoje. Então, essa é a certeza de que São João quer mostrar para nós. Olha, ele falou assim: não ficaremos órfãos, porque o Paráclito será enviado por Jesus, pela Trindade Santa. No entanto, caberá a nós vivenciarmos essa missão isoladamente? Não. Em comunidade, porque é na comunidade que se manifesta a graça de Deus. E por isso, cá estamos. Você que nos acompanha por meio das redes sociais, mas também você que aqui está, com a sua máscara para dizer: estamos nos cuidando. E cuidar do espírito é também cuidar do corpo, da saúde, da vida. E a vida é um dom de Deus, criado, dado a nós pelo Criador.
Então que a gente possa também, mediante essa reflexão, as suas convicções, a sua vivência, os seus dons e talentos, que a gente possa sempre perceber o Espírito Santo, ele nunca sopra de modo individual para uma pessoa, mas sempre em comunidade, porque é na comunidade, embora na diversidade, que a gente se fortalece.